E aí, gente? Tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. No vídeo de hoje nós abordaremos o tema que é até quando você vai ficar parado? Na verdade, o título ia ser Ir de Fazer Discípulos e a thumb, o título da thumb ia ser essa. Só que aí o Senhor pediu para mudar tudo, e então o título que ia ser o título virou o título da thumb e o título da thumb virou o título do vídeo. Entendeu? Antes de começar o tema desse vídeo, já peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho da notificação. E também deixar o seu comentário aqui embaixo, porque o comentário de vocês me abençoa muito, gente. Sério, vocês não têm noção. Isso daqui que está acontecendo, esse projeto, vocês são resposta de oração. E, mais uma vez, muito obrigado. Sempre vou agradecer, gente, porque, sério, não tem nem como... Não tinha nem como imaginar. Então, para começar, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 28 e nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vemos que no início desse versículo, Jesus já começa dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E logo depois dele fazer essa afirmação, ele logo fala e dá uma ordenança, que é: Ide a todas as nações e fazeis discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu tenho os ordenado. Em Marcos 16, no versículo 15, Jesus ele fala: Pregai o evangelho a toda criatura. E essa é a grande comissão. E isso é a nossa responsabilidade. Essa ordem da parte de Jesus não é apenas para as pessoas mais maduras na fé, que têm anos de experiência com Cristo. Não, essa ordem de Jesus, essa ordenança de Jesus é para todos nós, inclusive para você que está assistindo esse vídeo. Porque assim, gente, nós fomos resgatados por Cristo. Nós fomos introduzidos a uma família celestial. Antes, o que para nós era impossível, porque nós éramos, antes de Cristo, filhos da ira, nós passamos, através de Cristo, a fazer parte dessa família celestial, dessa família real. E isso tudo só é possível graças ao sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. O próprio Deus vivo se entregou para nos salvar, para nos resgatar. E é a nossa responsabilidade, entendendo isso, ir para fora para resgatar aquelas pessoas que ainda não estão em Cristo. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. E olha o que está escrito lá em Salmos 43, do versículo 3 e 4. Envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som de harpa. Eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então você vê que o salmista, que provavelmente era Davi, que era segundo o coração de Deus, próximo de Deus, ele clamava pela luz, para que Deus enviasse a tua luz e a tua verdade. E assim ele fez. Abra lá comigo, lá em João, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos ler o versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora olha o que diz lá no versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você vê que o próprio Deus vivo, a própria luz, veio para nos dar uma nova vida, a verdadeira vida. E muitas pessoas buscam uma luz para os guiar, mas não conhecem a verdadeira luz. Muitas pessoas buscam um caminho, mas não conhecem o caminho. Muitas pessoas buscam uma verdade, mas não conhecem a verdade. E muitas pessoas buscam uma vida, mas não conhecem a vida. Por isso Jesus ele fala, a própria luz, fala lá em Mateus 5, do versículo 14 ao 16. Exatamente assim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai
que estás no céu. Jesus ele falou isso para várias pessoas que não conheciam quem ele era. Ele declarava e afirmava que essas pessoas eram a luz do mundo. E isso já nos mostra, já nos ensina que ele enxerga, antes mesmo de acontecer, a nossa identidade nele. Porque assim, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia afirma que nós nascemos de novo e que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus vivo, passa a habitar dentro de nós. Então a luz que há em nós vem dele e as nossas atitudes demonstram o reflexo da luz de Cristo. Então não tem como, sabendo de tudo isso, ficar parado, não tomar alguma atitude em cima daquilo que ele já ordenou. Muitos clamam por essa luz sem saber. E essa luz está em ti, que vem do Espírito de Deus. Então por que você está parado? Até quando você vai ficar parado? E tem uma frase de um filme, de um curta-metragem da Cefam, Clamor pelas Nações, e eu vou deixar até aqui o link da descrição desse filme, que é muito bom, é muito edificante, tem aqui, acho que se eu não me engano, 11 minutos de duração, é bem curto, e vai edificar muito sua vida. E tem um personagem que está fazendo meio que Jesus, ele, porque não deixa muito claro assim no filme, mas tem uma frase que ele solta bem no início do filme, que eu acho muito interessante, que é, você irá ou você vai ficar estudando sobre ir. E essa frase ela é muito forte, porque muitas pessoas precisam da verdade que há em ti, dessa verdade que há em nós. E você pode até ser um novo convertido, mas saiba que a sua vida reflete o amor de Cristo. Só de você parar de tomar as atitudes por amor a Cristo que você antes fazia, você já está abençoando a vida de muitas pessoas sem você saber. Já está influenciando a vida de muitas pessoas sem você saber. Se você tem algum testemunho de como Deus te resgatou, como Deus te salvou, conte esse testemunho, não se cale. Seja aquele que está disposto a obedecer a Cristo. E se você pode até pensar, mas eu não tenho tanto conhecimento assim da Bíblia, eu não tenho tanto conhecimento assim do que a palavra diz. Cara, primeiro, busque cada vez mais, conforme você vai buscando, você vai se alimentando, vai sendo edificado. E quando vier o dia difícil, você vai se permanecer firme, porque você está fundamentando sua vida sobre a rocha. Mas, com aquilo que você já sabe, você pode edificar a vida de muitas pessoas. Só de você viver aquilo que você já sabe, parar de fazer aquilo que você fazia antes, e de contar o testemunho de como Deus te resgatou, o quanto sua vida era de uma maneira e quanto Deus ele te transformou. Só esse simples fato, que é gigantesco, é complexo, já abençoa a vida de muita pessoa, já edifica a vida de muita pessoa, e já planta semente no coração de pessoas. E isso é muito precioso, isso é muito importante. A grande comissão também é para você. Então, gente, seja fiel no pouco, e Cristo te colocará sobre o muito. Ou seja, obedeça os pequenos impulsos que Deus te dá, e Ele te dará mais vidas para você cuidar. Se prepare, e não fique pensando sobre ir, apenas vá. Não fique parado. É isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com mais uma mensagem. E a mensagem final que eu deixo é: vá e não fique apenas estudando sobre ir. Tá bom? Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.